Olá, gente, boa tarde. Então, hoje a gente irá dar continuidade ao capítulo 10, que fala de multiplicação no conjunto Q. O conjunto Q a gente já sabe que é o conjunto dos números racionais, tá? Então, a gente vai aprender a multiplicar dentro desse conjunto, certo? Os números racionais, como a gente já viu em aulas passadas, nada mais são do que os números que podem ser escritos da forma de fração, certo? Então, a gente sabe que o número natural ele pode ser escrito na forma de fração. Então, a gente vai aprender a basicamente multiplicar com fração, certo? E nós iremos ter e estudar três casos. O primeiro caso vai ser o produto de um número natural por uma fração positiva. E quando a gente fala produto, a gente está falando também de multiplicação, certo? Produto é a mesma coisa que multiplicação. Então, toda vez que você olhar a palavra produto, você está se referindo a uma multiplicação, certo? De um número natural por uma fração positiva. Esse vai ser o primeiro caso. O segundo caso vai ser o produto, ou seja, produtos de frações positivas, ou seja, uma fração positiva multiplicada por outra fração positiva, certo? E por último, né, para finalizar, e esse terceiro a gente vai trabalhar na próxima aula, certo? Que é o produto envolvendo frações negativas. Dentro quando a gente estudar os três casos, a gente também vai ver como a gente pode achar, né, exemplos de situações, problemas que envolvam a multiplicação de fração dentro do nosso dia a dia, tá? Beleza, então vamos lá. Primeiro caso, né? Ou seja, antes de eu ir para o primeiro caso, a gente tem que lembrar como é que a gente multiplica uma fração. Então, a gente multiplica uma fração, a gente sabe que, primeiro, nós temos, dentro de uma fração, nós temos os termos dela. Quem são os termos de uma fração? Nós temos o numerador e nós temos o denominador, certo? O numerador é aquele número que fica em cima e o denominador é aquele número que fica embaixo. A gente lembra disso, tá? Então, multiplicar uma fração é multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, certo? Então, vamos lá. Olha, aqui ele me deu uma situação. Primeira, é aquela situação lá do produto de fração positiva, ou seja, eu tenho uma fração que ela é positiva e vou multiplicar por um número natural. Como é que eu faço isso? Vamos ver agora. Então, assim, ó, antes de falar disso, a gente vai ir para uma situação um pouco parecida, vamos dizer assim, onde a gente vai ter, pessoal, o que a gente vai ter, passei muito, onde a gente vai ter, por exemplo, se eu pergunto para vocês qual que é o dobro de 5, você vai me dizer, tia, o dobro de 5 é 2 vezes 5, beleza, tá certo. Qual que é o triplo de 5? É 3 vezes 5, ok? Então, a gente também pode fazer isso para fração. Então, eu posso perguntar, qual que é o dobro dessa fração 3 sobre 7? E aí, como é que eu faço? Eu vou multiplicar como? Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Ó, vamos aqui para essa caixinha bem daqui, ó, onde a gente tem 2 vezes quem? 2 vezes... Tá passando, né? Rápido, mas eu não quero passar. Ó, 2 vezes essa fração, que é a fração 3 sobre 7, certo? Então, nós vamos ter aqui, primeiro, que transformar esse 2, que ele está em número natural, para a forma de fração, certo? Então, transformando esse 2 para a forma de fração, vai ficar 2 sobre 1, certo? Aí sim, eu vou ter numerador nessa fração, numerador nessa também, denominador nessa fração, denominador nessa daqui também. Então, o que que acontece? Eu sei que a regrinha para eu multiplicar a fração é multiplicar numerador por numerador, ou seja, vou multiplicar, então, o 2 vezes o 3, e denominador por denominador, que é o 1 vezes o 7, certo? Então, vai ficar 2 vezes 3, que é 6, e 7 vezes 1, que é 7. Então, é por isso que o nosso resultado deu quem? Deu 7 sobre, ou seja, deu 6 sobre 7, certo? E temos aqui um segundo exemplo, onde ele fala assim, ó, e antes de eu ir para esse exemplo, eu vou ler bem aqui com vocês, ó.
a palavra de, ou seja, esse de e o é que forma de, sempre vai indicar multiplicação. Por exemplo, se eu pergunto assim, ó, vamos calcular o triplo de fulano de tal, que é essa fração aí, 2 sobre 5. O triplo de, então eu estou multiplicando 3 vezes, né? Triplo de, esse de é como se fosse um sinal de multiplicação, tá? Dentro da matemática. Então, vai ficar o quê? 3 vezes... Aí, eu vou para a caixinha aqui, ó. Aí, vai ficar 3 vezes 2 sobre 5, tá? Desculpe que tá passando, é que eu passo o dedo aqui no negócio de mexer o mouse e acaba passando rápido. Então, vai ficar 3 vezes 2 sobre 5. Então, eu vou transformar esse 3 para a forma de fração, que está bem aqui em cima. Se você observar bem, está bem aqui, ó. 3 em forma de fração vai ficar 3 sobre 1. Então, vai ficar 3 sobre 1 vezes 2 sobre 5. Aí sim, eu tenho agora as duas frações têm numerador e as duas frações têm denominador. E agora sim eu vou para multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, vai ficar 3 vezes 2, que é 6. Então, o numerador é 6. E 1 vezes 5, o denominador vai ser 5, tá? E o meu resultado vai ser 6 sobre 5. Ok, pessoal. Continuando, eu coloquei 2 exemplos, né? Que a gente estava vendo ainda agora, toda hora passava. Então, 2 exemplos, onde eu tenho... Nesse primeiro exemplo aqui, a nossa esquerda, nós temos 3 vezes 7 sobre 5, onde eu tenho um número natural vezes uma fração. Então, eu vou transformar esse número natural na forma de fração. Então, vai ficar 3 sobre 1. 3 sobre 1 vezes 7 sobre 5. A gente sabe que os numeradores dessas frações é o 3 e o 7. Então, por isso que eu vou multiplicar 3 vezes 7. E os denominadores são o 1 e o 5. Então, por isso que eu multipliquei 1 vezes 5, tá? Cada um no seu lugar. Então, quem vai ficar no numerador? Meu novo numerador, resultado, vai ser 3 vezes 7, que é 21. E o meu novo denominador, que é o meu resultado, vai ser 5 vezes 1, que é 5. Então, a minha fração, o meu resultado vai ser 21 sobre 5, tá? E aí não dá mais para simplificar. Beleza, então, para o próximo exemplo, à direita, a gente vai ver 6 vezes 8 sobre 3. É a mesma situação, pessoal. Colocar o número que está natural, colocar ele na forma de fração, que é só colocar o 1 como denominador dele. Então, vai ficar 6 sobre 1 vezes 8 sobre 3. Aí vai ficar, os meus numeradores é o 6 e o 8, e os denominadores é o 1 e o 3. Então, vou pegar os meus numeradores, vou multiplicar, 6 vezes 8, 48, e 1 vezes 3, que é o próprio 3. Então, a minha fração, o resultado vai ser quem? 48 sobre 3, ok? Continuando. Tá. A nossa segunda situação é quando eu tenho duas frações, tá? Duas frações que são positivas, então eu multiplico elas direto, tá? Lembrando sempre que quando eu falo uma fração de outra fração, eu estou me referindo a uma multiplicação, certo? Então, vamos lá. Ó, se eu pergunto quanto é que é 1 sobre 2 de 2 sobre 3, é a mesma coisa, a mesma pergunta que eu estou fazendo é quanto é que é 1 vezes 1 sobre 2 vezes 3 sobre vezes 2 sobre 3. Então, pessoal, essa multiplicação é o mesmo processo, tá? Aí as frações já estão inteiras, então eu só vou multiplicar direto. Vai ficar 2 vezes 1, que é 2, e 3 vezes 2, que é 6. Aí, essa fração aqui, 2 sobre 6, eu posso ainda simplificar por 2. Dividir por 2 em cima e embaixo, aqui vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então, olha, a minha fração irredutível é 1 sobre 3. Então, a gente tem sempre que simplificar o resultado, sempre que for possível, né? Então, se dá para eu simplificar, eu tenho que simplificar, ok? Beleza, continuando. Eu coloquei mais duas frações, onde eu tenho 1 sobre 2, e lembrando, acabei esquecendo de falar, mas toda vez que eu falo 1 sobre 2, é a mesma coisa de que metade, tá? Se você ouvir metade, você já sabe que a representação de metade em fração é 1 sobre 2, tá?
Então, 1 sobre 2 de 3/5. Então, quem são os numeradores? O 1 e o 3. Então, vai ficar 1 vezes 3. Quem são os denominadores? O 2 e o 5. Então, vai ficar 2 vezes 5. Então, o meu resultado vai ser 3 sobre 10, ok? Só multiplicar. E a próxima, que está na nossa direita, vai ser 4 sobre 3 vezes 7 sobre 5. Os numeradores é o 4 e o 7, então vou multiplicar eles. E os denominadores é o 3 e o 5. Vou multiplicar também. Então, no meu numerador vai dar 28, no meu denominador vai dar 15. Tá ok? Então, a minha fração ficou 28 sobre 15. Aí não tenho como simplificar, né? Também eu vou ter essa situação aqui, pessoal, onde a gente tem número misto. O número misto, eu sei... O que esse número misto está me dizendo? Essa primeira situação bem aqui, ó. Está dizendo que eu tenho 2 inteiros e mais esse pedaço aqui, ó. Essa fração aqui, certo? Como é que a gente resolve uma fração de um número misto? A gente vai multiplicar o numerador pelo número que está aqui fora. E depois o resultado eu vou somar com o numerador, certo? Ou seja, eu vou multiplicar o denominador pelo que está aqui fora e vou somar com o numerador que tinha. Então, acontece, 3 vezes 2 vai dar 6, 6 mais 1 é 7, esse 7 fica aqui em cima. E o 3 permanece no denominador. A mesma coisa aqui, 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7, 7 veio para cima, e o 2 permaneceu no denominador. Agora sim, volta para aquele caso anterior, que é fração vezes fração. Então, vamos lá, eu já tenho duas frações, então vai ficar 7 vezes 7 e 3 vezes 2. 7 vezes 7 é 49, 3 vezes 2 é 6. Aí, pessoal, ele voltou para o número misto. Como é que eu volto? Eu posso efetuar a divisão, né? Eu vou dividir, esse número não vai dar exato, então vai ficar 8 e 1/6, ou seja, 8 e uns quebrados, que é esse 1 que vai sobrar aqui. Então, é o 1 que vai ficar na minha fração sobre 6, né? Então, pessoal, como é que eu volto para a fração mista, tá? Não é nem o caso aqui da gente resolver fração mista, mas eu vou explicar para vocês basicamente como é que acontece. Então, vou pegar o 49 e dividir por 6. Não vai dar exato, como eu falei, né? Vai ser 8. 8 vezes 6 é 48, né? 48 vai sobrar 1, então a gente vai ter o resto 1. O resto 1, é por isso que a gente, quando multiplica aqui, ó, pessoal, o 8 vezes 6, a gente tem que somar com o 1 e dividir por 6, ó. Quer ver, ó? 8 vezes 6 é 48, mais 1, 49 sobre 6. Aí volta para essa fração aqui, ok? É basicamente isso. E, como eu falei, né, o produto que envolve frações negativas vai ficar para a próxima aula. Então, voltando aqui, vou passar agora a atividadezinha para vocês da página... Ó, a página que eu quero que vocês respondam é a página 80, certo? Página 80 do nosso livro. Que é basicamente essa página aqui, onde a primeira questão ela vai falar que ela vai querer que você transforme essa área, que você represente essa figura em forma de fração, certo? A letra B é multiplicação normal de fração por fração. Aqui também é multiplicação normal, você pode multiplicar os três direto, tá? Numerador por numerador, denominador por denominador. Aqui na quarta, a gente vai ter um número natural vezes uma fração, a gente já viu também. Aqui na quinta vai ter número natural e fração, e depois vai ter fração, ou seja, 3 casos, né? Você pode resolver de 2 a 2, ou transformar tudo para fração e resolver direto. Na sexta, a gente já vai ter número misto, tá? Primeiro você tem que destrinchar o número misto, transformar para fração normal, a fração que originou o número misto, e depois que fazer o caso da fração, tá? É a multiplicação, no caso. Então, vou querer apenas essa página 80 para a gente corrigir na quarta-feira, tá? Então, é isso, pessoal. Até mais. Boa aula, bons estudos para vocês.